Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos ao meu espaço criativo, cujo foco é expressar minhas ideias relacionadas à arte, que é o conteúdo que eu tenho feito para o canal atualmente. E nesse vídeo eu vou fazer um boneco com cerâmica fria. Essa aí é a massa que eu ainda tenho sobrando. E na verdade, gente, eu vou estar refazendo o boneco que eu havia feito. Tem até vídeo pro canal que eu fiz esse boneco da primeira vez. E da primeira vez que eu fiz foi usando argila escolar. Mas aí, gente, eu quero refazer ele porque sabe o que aconteceu com o boneco que eu fiz da primeira vez? O boneco caiu, se espatifou e quebrou. Olha como é que tá, gente. Isso daqui é a cabecinha do boneco. Ó, a cabeça dele até partiu ao meio. Olha que tristeza. Isso daqui é o corpinho dele, que desmontou. E os restos do boneco tá tudo nessa sacola que eu guardei, gente. E assim, como esse é um boneco que eu fiz com as minhas próprias mãos, eu não tive que comprar. Então, eu vou refazer ele com cerâmica fria, tá? E esse boneco, na verdade, ele caiu porque no dia que eu fui tirar a estante do lugar para reformar o meu quarto, o boneco caiu no chão, entendeu? Ele quebrou, ficou todo em pedacinhos. Então, gente, eu vou estar refazendo o boneco. Dessa vez eu vou refazer com cerâmica fria. Enquanto eu for fazendo, eu vou narrar o passo a passo do processo, tá bom? É isso, eu espero que vocês gostem e vamos ao vídeo. Então, gente, para começar, eu havia separado dois pedaços de isopor, um em forma quadrada e outro em forma retangular. A forma quadrada seria para fazer a cabeça do robô e a forma retangular é para fazer a base, né, que seria o corpinho do robô. E assim, é uma coisa bem simples mesmo, fazer robô assim, nesse estilo, não é complicado, tá, gente? Aí eu fui cortando os pedaços de massa de cerâmica e fui cobrindo, né? Cobrindo o pedaço de isopor. Aí eu fiz isso para não gastar muita massa, até porque eu tinha pouca massa sobrando para fazer escultura, entendeu? Então, você preencher, né? Na verdade, assim, o isopor, além de dar o preenchimento, ele também faz com que o seu trabalho se torne mais econômico, entendeu? Que é para você não ficar gastando muita massa, não ficar desperdiçando, né? Na verdade. Aí com essa outra base do corpinho foi o mesmo processo. Eu cobri o pedaço de isopor com a massa. Aí depois eu fui alisando com o pincel modelador. E aquilo, né? Massa de cerâmica é uma coisa super prática para você trabalhar, fazer artesanato, fazer escultura. Às vezes, dependendo do que você quer fazer, é até mais fácil você trabalhar com cerâmica fria do que com biscuit, porque o biscuit ele exige muito, né? Já a cerâmica fria não exige tanto. Aí eu fui alisando, fui modelando. Aí eu fui fazendo também os furinhos, tanto na cabeça como na base, né, o corpinho, para que eu pudesse encaixar, né, os membros da cabeça. Não, pudesse encaixar a cabeça não, pudesse encaixar os braços, as pernas, os parafusos que eu ia colocar na cabeça, entendeu? Aí eu fui alisando, fui modelando. Aí para fazer o furinho eu usei essa ferramenta
que seria uma ferramenta assim de tipo assim, ferramentas de fazer unha, sabe? Para você tirar cutícula, essas coisas. Aí como essa ferramenta é um pouco pontiaguda, então foi super útil para fazer os furinhos, né? Dos braços, das perninhas do robô. E assim, para refazer esse boneco dessa vez, eu queria fazer uma coisa mais legal, sabe? Eu queria fazer com que o boneco ficasse articulado, entendeu? Para que ele pudesse movimentar, né? Os braços e as pernas. Aí, tanto para os braços quanto para as pernas, eu tirei a medida de uns 4,5 cm, tá? Para que pudesse ficar assim um pouco mais proporcional, né? Aí o coraçãozinho eu coloquei na base, né, o corpinho do robô, eu prendi com o parafuso para que ficasse parecido com o modelo da referência. Aí essa forma circular seria o pescocinho do robô. Aí depois eu coloquei os olhinhos, né, na cabeça do robô. Aí depois disso eu esperei até o dia seguinte para a massa endurecer. Aí eu ia começar a lixar. Aí para você lixar tem que ter muita paciência e de preferência não fazer muita força para evitar, né, que a peça quebre ou rache ou se solte, entendeu? Ainda mais que eu tinha colocado a parte dos olhinhos, do coração. Então, assim, na hora de lixar, você tem que fazer isso com paciência, com calma, sem pressa, tá, gente? Para o seu trabalho ficar legal, né? Assim, não ia ficar perfeito, mas ia ficar razoável para quem não tem, assim, tanta experiência, né, com cerâmica fria. Aí eu fui lixando, né, cada lado da peça para dar um acabamento legal, sabe? Aí é aquilo, essa é a parte que você tem que fazer com calma, sem pressa, para evitar que dê rachadura na massa ou que quebre, né? E o detalhe que eu esqueci de falar também é que essa lixa que eu tô usando é lixa de grão 60, tá? Que é mais eficiente para lixar. Que aí você consegue lixar as partes mais profundas. Então assim, tipo irregular, sabe? Aí a lixa grão 60 é mais eficiente para isso. E assim, é bom você ir lixando fazendo movimentos alternados. Uma hora você lixa em uma direção, depois você lixa ao mesmo lugar em outra direção. Ou você pode ir lixando também fazendo movimentos circulares. Ou seja, sempre faça movimentos alternados na hora de lixar, porque senão vai ficar com aquela aparência de arranhão na peça, sabe? Então, procure sempre lixar de forma alternada, lixando em várias direções. Aí, para dar o acabamento final, você lixa em forma circular, entendeu?
Aí assim que eu terminei de lixar, o próximo passo foi pintar as peças com tinta acrílica prateada, tá? Eu até pensei em pintar de dourado, mas eu achei melhor pintar prateado para ficar assim, com aspecto como se fosse de lata, sabe? Porque assim, todo robô ele tem um aspecto metálico, né? Mas como essa foi uma, uma escultura que eu fiz com cerâmica fria, então eu acabei decidindo que ficaria legal pintar de cor prata, sabe? E para pintar você tem que ter paciência também, porque você começa pintando em um dos lados, aí você tem que esperar secar para depois pintar do outro lado. Aí sempre acaba manchando um pouco a base de corte. Aí você tem que ter paciência para limpar também. Mas de qualquer forma, você pintar uma peça é sempre uma terapia, né? Pintar é uma coisa muito relaxante, sabe? Você relaxa enquanto você pinta, entendeu? Aí, ó, depois que secou os primeiros lados que eu pintei, aí eu fui pintando do outro lado, que eu ainda não tinha feito a pintura. Aí você tem que ter paciência também, né, para isso. Aí eu fui pintando em 3 camadas cada lado, para que a pintura ficasse um pouco mais consistente, sabe? Para que desse assim, tipo um efeito de lata, entendeu? Como geralmente os robôs têm. Aí com o pincel mais fino, eu pintei a parte dos olhos. Eu comecei pintando a beirada, né, pelas partes laterais. Aí depois eu fui preenchendo. Essa é uma parte muito gostosa também de fazer. Aí eu usei tinta PVA preta para pintar os olhos. E com uma tinta acrílica vermelha fosca, eu pintei o coração. Pintei também com pincel fino, comecei pintando pela lateral, aí depois eu fui preenchendo. Aí depois que eu fiz, eu, eu encaixei, né, com arame galvanizado a cabeça, o pescoço e o corpinho. E com parafusos eu fui prendendo os membros, né? Os braços, as perninhas. Aí como eu já tinha deixado com furo, aí para prender com parafuso foi até fácil. Assim, tem que ter um pouco de paciência, é claro, mas não foi difícil. E assim, o ideal é que o parafuso não seja pequeno, mas também não seja tão grande assim, entendeu? Aí para prender eu usei chaves de fenda mesmo, para ficar um pouquinho mais apertado. E assim, como a massa já estava seca, aí a minha ideia era na hora de prender os parafusos, deixar o boneco mais articulado, sabe? Para assim, para permitir que ele se movimente, entendeu?
Aí, ó, coloquei dois parafusos na cabeça, um em cada lado. Coloquei a anteninha em cima. E, gente, esse foi o resultado. Esse foi o meu boneco, ó. E assim, eu deixei do jeito que eu queria mesmo. Articulado também. Ó, o boneco ele pode se movimentar. Ele pode movimentar os braços, pode movimentar as pernas. Olha que bonitinho que ficou, gente. Pronto, aqui está o resultado. E eu confesso que eu gostei bastante desse trabalho que eu fiz. Aí depois eu fiquei tão empolgada que eu coloquei na minha estante, ó, a estante onde eu tenho os meus livros, onde eu coloquei também outras esculturas que eu fiz em biscuit e tal. E aqui está o meu bonequinho. Então, gente, é isso. Muito obrigada se você assistiu até o final. E, gente, é isso. Beijos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!